Então, galera, vamos iniciar aqui o nosso novo conteúdo, né? Tá bom? Na disciplina Resistência dos Materiais, e provavelmente esse é o nosso último, já que infelizmente estamos passando por esse probleminha e que a gente precisa ganhar tempo, né? Porque a prova já vai ser agora semana que vem, então vamos fazer um conteúdo simples, resumido, tá? Não vou cobrar cálculo e vamos ao que vamos, o que interessa. Bem, vamos falar sobre centro de gravidade e centroide, tá? A introdução diz o seguinte: o ponto de um corpo onde uma força aplicada é igual e contrária ao seu peso deixa o mesmo em equilíbrio. É chamado centro de gravidade do corpo. Tá? Dizemos então que esse centro de gravidade é o ponto onde está aplicada a resultante do peso, né? Quando a gente fala força-peso, a força de um determinado corpo, certo? E quando o corpo tem uma dimensão desprezível, temos uma superfície, uma seção, e este ponto passa a ser chamado de centroide. Então, quando a gente está falando de superfície, certo? A gente vai ter uma seção, né? Uma área. Lembre-se, quando a gente fala seção, a gente está falando de uma superfície, de uma área, tá? E o que o ponto do centroide, né? Ou seja, do centro de gravidade, onde é aplicada o seu peso, ele passa a ser chamado de centroide, tá bom? Então, assim, o estudo ganha importância quando sabemos que, para se usar as fórmulas da resistência dos materiais, calculamos as tensões e as deformações, é necessário que os corpos, ou seja, desculpa, que os esforços estejam aplicados no centroide da seção. Neste ponto também é aplicada a resultante de qualquer carga distribuída, que a gente viu em exemplos anteriores. Por exemplo, a carga distribuída de uma seção retangular, né? Então a gente vai ter lá no seu centro de gravidade a meia altura e a meia distância. E podemos ter aplicado em outras e outras figuras, porém a gente só usou carga distribuída em formato retangular, né? No momento estático de área, são chamados de momentos de primeira ordem, ou seja, um momento estático de área A, tá? Uma área. Então, veja, a gente viu nas aulas anteriores, nós temos os momentos fletores, por exemplo, né? Que é força vezes a distância. A gente viu que a gente tinha esse momento fletor que deriva de um momento qualquer, né? De um trabalho, né? Força vezes a distância, certo? E são exemplos. Então a gente também agora vai ter o momento estático diário, ou seja, um momento em que eu tenho uma distância e um ponto a ser aplicado dentro de uma área, certo? Então vamos ver aqui. Em relação, respectivamente, aos eixos y e x, notemos que tanto pode ser negativo como positivo, e que sua dimensão L ao cubo, ou seja, o comprimento vai ficar ao cubo. Por quê? Eu tenho uma área. A área a gente tem a medida ao quadrado, não é isso? Quando eu vou multiplicar essa medida ao quadrado vezes uma distância, a gente tem metro ao quadrado vezes metro, índice 2 mais índice 1 é índice 3, né? Então eu tenho um metro ao cubo. Mas eu não posso confundir esse L ao cubo, ou seja, esses metros ao cubo, tá? Centímetros ao cubo, milímetros ao cubo, independente de qual seja a unidade, eu não posso confundir com volume, tá? Não é volume, porque volume a gente tem uma área vezes uma altura, né? Aí eu tenho um volume de um corpo. Mas nesse caso aqui a gente está falando de uma superfície, a gente está falando de um momento estático de área, tá? Então a gente vai ter uma área e um ponto em que há uma distância, porque o corpo vai ter uma aplicação em cima daquele ponto, né? A gente vai ter um peso ali e aquele ponto para uma determinada área gera um momento, certo? Então a gente não pode confundir. Então, beleza. Uma vez que a área e as coordenadas x e y estão no mesmo plano, que eu acabei de falar. O y e o x, ou seja, as coordenadas, estão no mesmo plano, né? Então, a distância x ou a distância y a um ponto dentro de uma área me dá esse momento estático, tá certo? Então, vamos lá. Todo eixo que passa pelo centroide é chamado de centroidal ou baricentro. Temos que, se um eixo é centroidal, o momento estático da área em relação a esse eixo é nulo, como vemos na figura, né? Temos um eixo Y, temos um ponto C, chamamos ali o ponto de centro, né? Então, seja Y centroidal, ou seja, se esse eixo Y é um eixo centroidal, então o x barra dele é zero, ou seja, eu não vou ter distância, né, de um ponto até o eixo, tá certo? Então, ou seja, se o eixo Y passa pelo centroide,
pelo centro de gravidade, eu não tenho distância, concorda? Então, por exemplo, o meu centro de gravidade está naquele ponto C. O eixo Y está passando por ele. Qual a distância que eu tenho do eixo Y ao meu centro de gravidade? Nenhuma. Por quê? Porque está passando sobre ele. Mas se esse eixo tivesse uma distância, aí meu momento estático de área seria um valor. Que valor seria esse? Um x barra, né, vezes a área, né? Então a fórmula ela fica da seguinte forma: Q de x, quando a gente vê falar no nome Q de x, significa que é um momento estático de área, tá? Aí vai ser quem? A área daquela figura vezes a distância ao ponto. Exemplo: se eu tivesse um eixo afastado, um eixo y afastado desse ponto C, então aquele y barra, que é a distância, tá? Ele seria uma distância coerente. Desculpa, y barra não, x barra, né? Que é a distância do ponto ao eixo y, é o x barra. Quando a gente está falando QX, que seria um modo análogo, né? A gente também teria o quê? Uma distância, que seria quem? A vezes y barra, né? Que seria um eixo x, eu teria quem? Uma distância y barra do eixo x ao centro de gravidade. Ele só está falando isso, que da mesma forma que eu tenho o eixo y, eu tenho o eixo x, certo? Então, pronto, aqui está um exemplo. Eu tenho tanto o eixo x como o eixo y, certo? Então, assim, a distância aqui é nula, né? Se você pegar aí, ó, eixo x, o eixo x está passando em cima do pontinho, né? Então, se ele está passando em cima desse pontinho aí, significa dizer que eu não tenho distância y. Se eu não tenho distância y, que no caso é y barra, então o momento estático de x dele vai ser zero, né? Continuando, eixo de simetria. Veja, gente, no eixo de simetria, o que é que a gente pode achar com isso? Para determinar a seção de área, um eixo BB é de simetria se para todo ponto P pertencer à área, existe um P'. Tá? Então, eu escolho uma área de uma figura e eu analiso o eixo BB, né? Nós estamos considerando o eixo BB, certo? E nós vamos analisar dois pontos, né? O ponto P e o ponto P'. Tá? Se esses pontos pertencem à área e forem perpendiculares entre si, então o centro, né, que é o cruzamento entre o BB e o PP, ou seja, o centro deles tem que ser iguais. Então, se eles forem iguais, a gente vai ter então aí uma figura simétrica. Exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho esse ponto, né? Esse eixo, desculpa, o eixo BB, ó. Desculpa, B', né? Eu tenho esse eixo aqui, ó, B'. Aí eu tenho um ponto P e um ponto P'. Esse ponto aqui, ó, no meio, que é o cruzamento entre eles, essas retas estão perpendiculares, tá? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de origem, né? Um O de origem, tá? Então, origem AP tem que ser igual a origem AP'. Então, se realmente você pegar de origem a P, o que tem aqui dentro, né, é igual ao que tem aqui, ó, né? Então, logo, esse eixo aqui é de simetria, ou seja, é simétrico. O que tem desse lado é igual ao que tem desse lado. Da mesma forma, essa figura em I, ó. Se eu tenho um eixo aqui cortando a metade do I, então veja, da origem ao ponto P, eu tenho um T do lado de cá, né? E da origem ao ponto P', eu tenho um T para baixo, né? Que é igual ao que está em cima, né? Da mesma forma, essa figura aqui em L, ó. Se eu corto aqui, ó, B', nosso eixo é esse. Então, tem um ponto P aqui dentro e um ponto P aqui dentro. Então, significa que da origem, que é o cruzamento entre eles, com certeza estão perpendiculares, né? Uma das regras. Daqui para cá é igual ao que é daqui para cá. Então, também é um eixo de simetria. Agora, já essa figura aqui, ó, que você observa, do cruzamento, ou seja, da origem, que é do 0 ao P, é diferente do 0 ao P', né? Ó, se você olhar do lado aqui, ó, do eixo de simetria, que seria o eixo B', do lado de cá, ó, é diferente do que está aqui, né? Então, isso é perceptível, tá bom? Então, vamos lá. Usando a definição, vemos que apenas na seção da figura do eixo B', não é de simetria,
né, que é aquela figura, a última figura. Uma maneira prática de se verificar a simetria de um eixo é rebater uma parte da seção em torno do eixo. Se as duas partes se sobreporem, então este eixo é de simetria. Concluímos que um eixo de simetria divide a seção em duas partes iguais. E é lógico, né? Se você tinha aquele I lá e você dobrar, um vai se sobrepor o outro, né? Aquele L lá, ele não tinha como se sobrepor, tá certo? Então, isso é evidente, né? Com essas duas figuras, nós temos um T e um C. Se você pegar aí, ó, eu dividi o T no meio, pegar a área sobre 2, né? E a gente tem um momento estático aí, ó. Eu vou pegar a área total, dividir por 2 e multiplicar por x. Porque x é a distância em determinado ponto ao eixo y, né? Então, se eu dividir ao meio, aí eu tenho um eixo de simetria. Veja que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, dividido por esse eixo y, do t, né? Já na figura C, eu tenho um eixo x. Então, veja, o que está em cima na parte positiva é igual ao que está na parte negativa, né? Embaixo, se você dobrar ela ao meio, você vai ver que ela vai se sobrepor uma à outra. Então, esses eixos são de simetria. Então, quando eu falo x barra y barra, vamos aqui começar a entender o que é isso. Ó, esse eixo aqui é o eixo y, né? Então, se eu tenho um determinado ponto aqui, a distância desse ponto ao eixo y, tá? A distância desse ponto ao eixo y, deixa eu pegar aqui uma caneta. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, ó. Então, essa distância daqui para cá, ó, né? Essa distância aqui, ela é chamada de x barra, certo? Da mesma forma, se eu tivesse um ponto aqui, a distância desse eixo para esse ponto é chamado de x barra, certo? Independente de qualquer coisa. Já nessa figura aqui, ó, nesse C, se eu tiver um ponto aqui, ó, então veja, eu vou ter essa distância, eu vou ter uma distância vertical, é simples, né? Ó. Distância vertical é quem? É y, né? Só que como eu estou falando de áreas, distâncias de eixos até um ponto em uma área, a gente tem o y barra. Então, se eu tivesse um ponto aqui, ó, da mesma forma, distância vertical, y, né? Ó, para você não confundir, distância vertical, y. Mas acho que a gente está falando de centroide, então a distância do ponto até o eixo, y barra, tá bom? Então, pronto, gente. Então, vamos lá. Na figura 1, a gente viu que se eu dividir aquele T em dois, né, em dois pedaços, é um T normal. Eu vou lá e divido ele ao meio. Eu vejo que de um lado eu vou ter uma área e do outro a outra, né? Então, se eu fizer os cálculos, no caso eu dividi a área total por 2, né? Então, eu tenho um pedaço negativo e um pedaço positivo. Então, o pedaço positivo, quando eu somar o pedaço negativo, ele tem que ser zero, tá? Então, nesse caso, quando eu multiplicar por um determinado x, né? Mais quando eu fizer a divisão da área, né? Ou seja, a área do lado esquerdo, que é a área negativa, vezes uma distância x, mais a área do lado direito vezes uma distância negativa, desculpa, uma distância positiva de valor x, quando eu somar as duas, dá zero. Então, logo, o x barra é zero, né? Assim sendo, o y ele passa pelo centroide. Ele passa pelo centroide, né? Pelo centro de gravidade da área total. Na figura 2, a gente tem aquele C. Então, aquele C eu posso dizer o quê? Que a área sobre 2 vezes o y positivo, mais a área sobre 2 vezes o y negativo é igual a zero. Da mesma forma, o y barra é igual a zero. Logo, x passa pelo centroide, né? O eixo x passa pelo centroide. Então, podemos concluir que se uma seção tem dois ou mais eixos de simetria, o centroide fica localizado na interseção destes eixos, dispensando qualquer cálculo, né? Então, pronto. Se você pega uma figura, um retângulo, se eu já sei que se eu cortar aquela figura em várias partes, então eu tenho a certeza que aquela figura tem eixos de simetria, né? Por quê? Porque o que tem um do lado tem um do outro. Então, se você pega um triângulo, você divide ele, vai ter um eixo que vai ter um eixo de simetria. Vai ser o eixo Y? Vai ser o eixo X? Não, talvez seja outro eixo. Mas o X não é igual ao eixo Y, concorda? Porque se eu dividir um triângulo no eixo Y, que é o eixo vertical, o que tem de um lado não é igual ao que tem do outro, né? Que é o caso daquele L. Lembra que o L ele tinha um eixo inclinado, aquele eixo BB, né? Se você voltar ao vídeo aí, você vai ver que o eixo B, B', ele é um eixo inclinado, né? Então, se você pega a parte de baixo, ela é igual à parte de cima, né? Mas no caso, se você cortasse aquele L em vertical ou horizontal, você nunca teria uma figura simétrica, tá? Ou seja, áreas simétricas, certo?
Centroide de seção composta. Essa parte aqui é a parte mais interessante, porque, por exemplo, você pode encontrar o centroide de um quadrado. Qual é o centroide de um quadrado? Ele está no meio, na metade da altura e na metade do comprimento. O centroide de um triângulo está onde? Está um terço da altura e um terço do comprimento, né? E assim sucessivamente a gente tem todas as figuras, tá? Depois eu vou mostrar a tabelinha para vocês no decorrer do vídeo aí. A gente vai ver que a gente tem várias centroides das figuras conhecidas, tá? Retângulos, semicírculo, o círculo, triângulo, tá? Qualquer figura básica, né, geométrica que a gente conhece, a gente tem o centroide. Então, quando eu pego uma figura composta, que é o caso dessa figura que está aqui, ó. Vamos supor, você vai pegar uma figura como essa. Então, você já vê que ela não é uma figura normal, né? Ó, ela tem uma inclinação aqui, é reta aqui, depois faz essa curva. Então, o que que acontece? Isso aqui eu posso dividir em três figuras, que é o que está aqui do lado esquerdo, ó. Desculpa, do lado direito, né? Eu tenho um triângulo, se eu cortar ela aqui assim, ó, nessa parte, fica um triângulo. Quando eu chego bem aqui, onde começa a uma curva, eu cortando aqui, eu vou ter um retângulo, tá vendo, ó? Então, eu já tenho três figuras conhecidas: um triângulo, um retângulo e um quarto de círculo, né? Ou seja, um círculo dividido em quatro pedaços, né? E um quarto de círculo. Então, eu tenho as tabelas para essas figuras. Então, quando eu somar os momentos estáticos de área dessa figura, mais os momentos estáticos dessa figura e o momento estático dessa figura, eu consigo encontrar os momentos estáticos da figura toda, que seria essa figura. Então, quando a gente pega uma figura composta, tá? Ela vem dessa forma. Eu tenho que quebrar ela em várias figuras que eu conheço. Você não tem condições, nunca, de forma alguma, apenas com a sua calculadora e sua caneta, embora com as medidas, descobrir qual o centro de gravidade dessa figura. Jamais. Certo? E só em olhar assim você não. Agora, quando você dividir esta figura para conhecer quem são as figuras geometricamente conhecidas, aí você consegue achar o centro de gravidade. Tá bom? Então, o centro de gravidade dessa figura aqui, você vai fazer como? Você vai calcular o y barra, tá? Ele diz aqui, ó, y barra é igual a quem? O somatório de AI. Quando ele diz AI, ele está falando somatório de todas as áreas, A1, A2, A3, até infinitas áreas que você tiver, vezes a distância xi, ou seja, a distância do eixo, né? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Então, vamos lá, eu vou fazer o somatório. Eu tenho a área desse triângulo, né, vezes xi, ó, tá vendo? Ó? A distância xi. O y barra, né? O y barra desta figura composta, y barra é aqui. Eu estou procurando o quê? A altura do centro de gravidade dessa figura, né? Quem é a altura do centro de gravidade dessa figura? É a distância do eixo x ao centro de gravidade dela, que eu chamo de y barra. Então, quem é o y barra dessa figura toda? Eu vou fazer quem? A área de cada figura vezes a distância. Então, essa distância x1 aqui, ó, a área dessa figura, a área do triângulo, vezes x1, né? Mais a área desse retângulo, vezes a distância até o eixo y, que é o x2, mais a área dessa figurazinha aqui, ó, que é um quarto de círculo, vezes a distância x3, tá? Eu tenho o y barra. Da mesma forma, eu vou fazer o que? O x barra. Quem é o x barra? É eu somar a área dessa figura vezes a altura aqui, que é o y, né? y1. A área dessa figura vezes o y2. A área dessa figura vezes o y3, certo? Então, tenho esse somatório total, eu acho o meu x barra. Então, x barra e y barra vai ser as coordenadas do centro da seção composta, tá? Então, esse Azinho aqui, ó, é a área da figura, tá? E lembrando que tudo isso aqui eu tenho que dividir pela área total, né? Que é o somatório da área total. Esqueci de dar esse detalhezinho, tá vendo? É dividido pela área total, né? Então, a área da seção composta é esse A aqui, ó. Aí é a área da figura, que tá aqui, ó. Aí a área da figura, certo? Então, x e y são as distâncias do centroide da figura I, ou seja, figura 1. Quem é o x1, né? É a distância do centroide dele. Para quem? Para o eixo que eu tenho aqui, ó, que é esse eixo principal, tá vendo? Esse eixo principal
é o eixo que vai dar referência para mim achar as distâncias de cada figura. No final de tudo, quando eu calcular o y barra e o x barra, é a coordenada dessa figura. Ok? Então, assim, eu sei que fica meio de cara assim, a gente identificar como que calcula e tudo direitinho, mas eu vou tentar fazer esse mesmo exemplo, né? Só para vocês entenderem. Vou passar a tabela para vocês, tá certo? A tabelinha, eu vou colocar no final do vídeo e vocês vão conhecer a tabela. Vou fazer um vídeo com essa figura atribuindo valores, esse mesmo desenho, tá bom? Vou fazer um vídeo atribuindo valores, esse mesmo desenho, e vou colocar no final do vídeo para vocês entenderem como que a gente calcula as figuras. Antes mesmo, eu vou também fazer um vídeo explicativo, também no mesmo vídeo, falando de cada área, né? Por exemplo, o triângulo, né? A gente vai tirar da tabela, o retângulo também e o quarto-círculo também, tá? Então, eu vou fazer esse exemplo atribuindo valores. Aí vocês vão entender melhor, ok? Então, é isso, gente. Essa disciplina aqui vai ser basicamente isso aqui. O que eu vou cobrar na prova são essas teorias, beleza? Valeu, bons estudos.